tudo bem? Esse vídeo é para você que comprou ou está pensando em comprar um apartamento na planta. Mas muito cuidado com os reajustes das parcelas da sua aquisição. Nesse vídeo, nós vamos explicar de maneira simples e objetiva como a inflação medida pelo INCC pode impactar a sua aquisição e algumas sugestões para você se preparar para certos imprevistos. Então fica com a gente aqui no canal Economia na Prática. Para você que não me conhece, meu nome é Danilo Mendonça, sou graduado em Economia na Mackenzie, mestre em Economia pela PUC São Paulo e graduado em Contabilidade pela FIPECAF. Bom, a motivação desse vídeo veio de um amigo meu que adquiriu um apartamento na planta e me procurou para entender o que havia ocorrido com o saldo devedor do apartamento que ele comprou. Para seu espanto, ele havia realizado o pagamento de uma determinada quantia e agora, no momento de entrega do imóvel, ele se deparou com um saldo devedor muito maior do que ele estava esperando, que acabou por alterar completamente o planejamento financeiro e o financiamento imobiliário que ele contratará para quitar o saldo com a construtora. Inicialmente, para você que não sabe como a compra de um apartamento na planta funciona, então, de maneira bem simples, você toma conhecimento sobre o imóvel, geralmente vai até o stand de vendas, fala com o corretor, ele apresenta o empreendimento, você se apaixona pelo apartamento e começa a estudar uma proposta, com os valores para fechar a aquisição. Nesse momento, as construtoras costumam ser bem flexíveis, sendo importante basicamente que você consiga atingir um total da entrada, que seria em torno de 20% a 30% do valor do imóvel, podendo variar em alguns casos. Mas geralmente você pode negociar com a construtora os valores de entrada, as mensais, anuais ou semestrais, ou até outras parcelas durante o período de obras. E quando o apartamento ficar pronto, você pode entrar com financiamento bancário. E aí, o banco na verdade vai financiar o imóvel para você, repassando esse saldo para a construtora, zerando a dívida para a construtora, e não sendo assim a dívida do banco com você, que é o financiamento imobiliário. Bom, a grande questão é que o saldo que você acertou em pagar pelo seu apartamento com a construtora durante o período de obras, ele é reajustado pelo índice de inflação chamado INCC, o Índice Nacional de Custos de Construção. O intuito das construtoras vincularem o seu saldo devedor ao INCC, ou seja, atualizar o saldo da sua dívida ao indicador de inflação, é impedir que a construtora tenha um descasamento no seu fluxo de caixa. Nesse momento você deve estar se perguntando: descasamento no fluxo de caixa. Mas o que isso quer dizer? Bom, para responder essa questão, vamos a um exemplo bem simples. Imagine que você é o construtor do empreendimento. Nesse caso, você sabe quanto utilizará de insumos durante a obra. Então, por exemplo, você sabe quanto vai precisar de cimento, quanto precisará de tinta, de gesso, quanto de aluguel de guindaste e outros produtos específicos para a construção civil. Mas, apesar de você saber quanto desses produtos você precisa, você não consegue saber exatamente quanto esses produtos custarão ao longo do período de obras, 2, 3, 4 anos. Os preços desses insumos podem subir consideravelmente ao longo dos anos das obras. E com isso, dependendo do nível do aumento de preço dos insumos, o valor que o construtor receberá pelo apartamento que está em construção pode de repente não dar a mesma margem de lucro, podendo até começar a dar prejuízo. Daí vem a pergunta: e como você, construtor, se protege de possíveis aumentos nos preços dos insumos da obra? Bom, você pode se proteger aplicando nas parcelas que você receberá do comprador do apartamento o mesmo reajuste que você tiver nos custos de construção. Ou seja, atualizando o saldo devedor do imóvel com o mesmo indicador que mede o aumento do preço da sua obra. Ou seja, você pode atualizar o saldo devedor de quem adquiriu o imóvel na planta pelo INCC. Por isso, é muito importante que você que adquiriu ou pensa em adquirir um apartamento na planta acompanhe o INCC, para se preparar para possíveis aumentos relevantes ao longo do tempo. No caso, o amigo que me procurou para entender melhor sobre a atualização do saldo devedor do apartamento que ele tinha comprado na planta, ele tinha se deparado com um aumento repentino no saldo devedor. Para ele, dava a sensação de que ele estava pagando e o saldo devedor não estava reduzindo na mesma proporção. Isso pode ocorrer porque, muito provavelmente, a dívida foi, na verdade, reajustada pelo INCC. E apesar de tudo o que ele pagou, uma parte considerável pode estar servindo apenas para cobrir o reajuste do INCC. E por isso, talvez, o saldo devedor não tenha reduzido tanto, quanto no caso o meu amigo esperava. Eu preparei aqui um exemplo com números para lhe apresentar como realmente funciona essa dinâmica. Então,
Vamos para o slide. No nosso exemplo aqui, a gente vai simular um apartamento de R$450 mil. O nosso fluxo será composto de parcelas de entrada, no caso, quando a gente fizer a aquisição já no momento de compra, algumas mensais, semestrais, anuais e chaves. As chaves, para quem não conhece o termo, seria uma quantia geralmente um pouco maior, que você acaba pagando quando o apartamento fica pronto, um pouco antes de você entrar com o financiamento imobiliário. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente for ver o exemplo numérico aqui. Então, no nosso exemplo, a aquisição foi feita em fevereiro de 2020 e a entrega vai ser em março de 2023, totalizando então uns 3 anos de obras. O nosso fluxo, a gente tem aqui, nós temos a nossa entrada, que foi paga no momento inicial do contrato. Tem algumas mensais. A gente vai ter também 2 semestrais, mais 2 anuais e as chaves no momento que o apartamento ficar pronto, para a gente poder ir para o financiamento imobiliário. Para poder fazer um exercício um pouco mais simples, a gente vai focar então, analisar o comportamento de uma parcela mensal, uma parcela anual e uma semestral e do valor de chaves. Porque focando um pouco mais em um exemplo de cada uma dessas, fica um pouco mais simples entender como isso vai se comportar também em todas as parcelas do seu fluxo. Então, no nosso exemplo, nós pagamos aqui a entrada, então foram R$10 mil no ato, mais uma de R$10 mil em 15 dias, depois da assinatura do contrato. Temos várias mensais aqui a serem pagas com valor inicial de R$1.200. Temos uma semestral aqui, no nosso exemplo, né, de R$10 mil, uma anual de R$15 mil e as chaves no valor de R$30 mil. O que é importante a gente frisar aqui, esse fluxo todo, esses valores todos foram considerados um fluxo original, ou seja, no momento que a pessoa sentou lá com o corretor, com a construtora e falou, olha, esse é o meu fluxo de pagamento. Depois que você assinou o contrato se comprometendo a pagar esses valores, agora a gente vai estudar como o INCC vai atualizar esses valores aqui da dívida que você assumiu para comprar o apartamento. Então, só para a gente frisar, a gente vai fazer o exemplo aqui da mensal, semestral, anual e chaves. Bom, quando a gente observa aqui a primeira parcela mensal, você tinha já feito no contrato que o valor é de R$1.200. No primeiro mês, houve uma atualização do INCC de 0,33, então essa parcela passou para R$ 1.203,96. Ou seja, todas as parcelas mensais que tinham sido assinadas com R$ 1.200 agora vão custar R$ 1.203. Em março, teve mais uma atualização de 0,26, então sua parcela agora é de R$ 1.207,09. Ou seja, todas as parcelas mensais foram registradas para R$ 1.207,09. Nesse momento você deve falar, bom, mas 1.200 para 1.207 é pouco, R$ 7,09 eu consigo pagar, não tem problema. Só que uma coisa que é importante a gente ressaltar é que toda vez que fizer uma análise financeira de um fluxo de pagamentos, é muito importante você levar em conta o período todo do fluxo, e não apenas um mês contra o outro. No caso aqui, a gente está fazendo a simulação dessa parcela de R$ 1.200 12 meses depois, em fevereiro de 2021, aplicando todas as atualizações do INCC, essa parcela já está em R$ 1.337,19. Ou seja, 12 meses depois, a sua parcela aumentou em 137,19. Todas as próximas parcelas que vão vencer ainda também foram atualizadas e vão continuar sendo atualizadas até o seu vencimento. No caso, semestral aqui. A semestral a gente tinha acordado no contrato inicial em R$ 10 mil. 12 meses depois, esses R$ 10 mil agora já estão em 11.143,28. E anual? Bom, anual, que no início era R$ 15 mil, 12 meses depois já está em 16.714,91. A parcela de chaves que a gente tinha acertado com a construtora no momento inicial em 30 mil, 12 meses depois, pelo registro do INCC, já está em 33.429,83. As suas mensais, então, saíram de 1.200 para 1.337, a semestral de 10 para 11.143, aproximadamente, anual já saiu de 15 para 16, e 714 ponto alguns centavos, e a chave saiu de 30 mil para 33.400 e pouquinhos. O que é importante ressaltar? Apesar de você analisar cada parcela aqui, parecer que realmente, mas subiu apenas R$ 1.000, apenas R$ 1.000, apenas 300, apenas 3 mil, você tem que levar em conta que todo o seu saldo devedor está sendo reajustado pelo INCC. Isso é um problema, por quê?
Os fatos que nós estamos vendo hoje, a questão do Covid, a questão dessa pandemia, tem alterado bastante, de uma maneira muito relevante, os indicadores da economia. O comportamento do INCC ao longo do ano 2018 e 2019. O que a gente consegue ver nessa curva? Olha, em janeiro, no caso de 2018, nós tivemos o INCC em 0,13. Em fevereiro, 0,13. Em março, 0,35. Em abril, 0,23. Em maio, 0,15. Por aí vai. Já em 2019, nós temos 0,21, 0,04, 0,18. Até então, são patamares relativamente baixos, né? Só que quando a gente olha aqui em julho sempre tem um pico aqui, tanto em 2018 quanto em 2019. Só que tem muito a ver com a questão do dissídio coletivo, ou seja, o reajuste no preço da mão de obra. Se tivéssemos uma situação normal na economia, a sugestão seria, olha, tenta atualizar a sua parcela, no caso, antecipar o pagamento de algumas parcelas antes desse período. Por quê? Esse período aqui você conseguiria escapar do maior pico de aumento do INCC, no caso em junho. Só que a pandemia e os últimos eventos na economia têm deixado o indicador INCC fora do padrão normal de comportamento. Por exemplo, aqui a gente tem 2020, a gente tinha vindo de uma queda de 1,73 até chegar em 0,38, só que agora em 2021 já começamos o ano em 1,89. A grande ressalva que eu faço e o sinal de alerta é que acompanhe bastante esse indicador. Por quê? A inflação começou novamente a impactar a economia brasileira. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento nos próximos meses desse indicador do INCC. Então muitas vezes a gente fala, mas 1%, 2%. Olha, se a gente considerar que a Selic hoje, alguns investimentos estão pagando em torno de 2% a 3% ao ano de rentabilidade, quando você considera que o INCC pode chegar a 11%, 12%, a gente quer dizer que se o INCC subiu 12% no ano, a sua dívida, o seu saldo devedor com a construtora vai subir em 12% aproximadamente. No mesmo patamar, se você tiver dinheiro aplicado rendendo 2%, 3%, quer dizer, se a sua dívida subiu a 12% e as suas reservas estão subindo a 2%, você tem um descasamento aí, ou seja, o que você está guardando não está conseguindo sequer fazer frente ao aumento dos custos da construção. Então, qual é a sugestão? Se você tiver, de repente, dinheiro guardado, vale a pena pensar na questão de antecipar algumas parcelas junto à construtora. Para que dessa maneira, se você achar que o INCC vai ser muito maior do que a rentabilidade dos seus investimentos, talvez faça sentido você sacar um pouco desse investimento, resgatar um pouco desse investimento e antecipar algumas parcelas junto à construtora. Aí vem aquela questão, mas quanto eu vou antecipar? Vou antecipar tudo? Eu não sugeriria isso. Não sugeriria isso porque todo empreendimento que você faz aquisição na planta, ele tem um risco embutido, que é um risco daquele empreendimento não se concretizar, não sair do papel, não subir, vamos dizer assim. E por melhor que seja a construtora, empresas boas também podem falir. Então, fica muito um estudo do seu caso, para saber o que para você faz sentido nas suas finanças, que no máximo possível tente consultar o extrato da sua construtora, porque lá você vai começar a ter ideia realmente de quanto é o tamanho da dívida que está sendo autorizada, para que você possa se programar. De repente, você viu que anual, a semestral subiu bastante, dado a variação do INCC, então de repente vale a pena pensar em cortar outros custos para que você não sofra no futuro para fazer o pagamento dessas parcelas. Bom, então obrigado para você que acompanha esse vídeo. Se puder compartilhar com alguém que está nesse momento de adquirir um apartamento na planta. E se você tiver alguma dúvida também sobre algum tema de finanças, você quer entender um pouco melhor, a gente vai ter prazer em ajudar. Muito obrigado e fica com a gente aqui no canal Economia na Prática.